Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos, professor Bottino. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu sim constante aqui para o NUC, né? De fato, é um parceirão já faz um tempo e é aquele parceiro que a gente pode gritar e pedir sempre o auxílio e a presença, né? Então, essa presença que nos engrandece muito. E o professor Stefano, que também já é um querido amado por nós, a gente sempre, né, passava noites pedindo, né, e conselhos e conversando e trocando muito também, é um grande parceiro da vida, né, Mi? Total, a gente é muito grata pelo sim. Era um sonho a gente fazer essa Semana das Profissões, que unisse, na verdade, todas as unidades em que o NUC atua. Então, nós estamos transmitindo, né, e vamos compartilhar esse material nos 12 colégios em que a gente está presente. Então, vai ter gente do Sul, vai ter gente de Minas, vai ter gente do interior, como eu, porta, porteira, portão, como vocês sabem. Eu também. Vai ter gente do litoral, né? Acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. Então, era um sonho essa Semana das Profissões, em especial no Setembro Amarelo, em especial nessa data em que os grandes vestibulares estão encerrando suas inscrições, né? Então, a gente disse que a gente precisou mudar e se conectar para oferecer para os nossos alunos a oportunidade, né, de entrar em contato direto com profissionais como esses. Hoje a gente tem a graça de estar com essas duas pérolas aqui do NUC, e que eu sei que talvez se não fosse assim, o pessoal de Poços não ia ter acesso, o pessoal às vezes do litoral não poderia ter acesso. Então, ter a possibilidade de ter vocês aqui é realmente para a gente engrandecedor, assim, a gente realmente fica muito feliz. E vocês, assim como nós, têm um carinho muito especial do para quem a gente está fazendo isso, né? Então, o terceirão e o PV, né? A gente quer dizer muito para vocês que a gente está com vocês nessa reta final. A gente sabe que com o final do ensino médio, com quem está no cursinho se preparando para os grandes vestibulares, é difícil essa decisão. É difícil escolher a sua carreira, é difícil se preparar para essa decisão, né? E a gente está aqui para ajudar. Então, a gente está o tempo todo nesse movimento, escolhendo estar aqui para ajudar. Especialmente para tirar dúvidas, a gente sabe que muitos vão acabar mandando depois os inbox, falando, ai meu Deus, como que foi, o que que é? Eu estou fazendo uma pequena introdução para já deixar os mestres falarem, tá? Só para a gente localizar onde que eu estou, como é que eu vou nessa hora. Exatamente. Bom, aqui, né, no núcleo de carreira, a gente diz que a gente não faz apenas um teste vocacional. A gente define um projeto de vida, tá? É por isso que o encontro vai ter, né, ter atividades de autoconhecimento, vai ter o momento de falar com pessoas que estão no mercado de trabalho, de opções de cursos, de faculdades, mas a gente fala não só de escrever o projeto de vida, mas de se preparar para vivenciar esse projeto de vida. É muito mais do que a escolha de um curso e de uma faculdade, é se preparar para viver um sonho, né? Se preparar para viver uma vida adulta. E a gente sabe que para isso a gente precisa de fato definir objetivos, traçar rotas, né? E se preparar para alcançar. Por conta disso, a gente fez uma programação que vem dizer para você como que vai você nessa reta final. A gente gostaria muito, né, Sal, de poder perguntar um a um. Como que vai você nessa reta final? Porque 2020, gente, não tem sido qualquer reta final. É uma reta final desafiadora. É uma reta final que te tira da zona de conforto. É uma reta final que até para os alunos que estavam tão certos, né, de que esse é o meu ano, ou que estavam tão certos de que é esse curso que eu quero, a gente teve alunos que tinham certeza da carreira médica e quando viu os médicos na linha de frente, falou, opa, será que é isso mesmo que eu quero? Então, a gente quer muito perguntar para vocês, né, como vocês estão nessa reta final. E a gente
separou alguns dos principais medos dos vestibulandos nessa reta final. A gente sempre conversa e começamos a conversar com eles nesse mês de setembro com o módulo de inteligência emocional e separamos alguns, afinal serão alguns dos que a gente vai conversar aqui com os nossos queridos hoje, amanhã, na sexta-feira também, sobre todos esses medos. E o primeiro medo é a insegurança quanto à aprovação. E por isso a gente chamou o querido mestre Bottino, que trabalha muito essa questão da aprovação, né, Bottino? E da reprovação também. Sim, exato. Sim, com certeza. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Para mim é um privilégio estar junto com vocês. Vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês, né? Já estabelecemos uma parceria de muito sucesso, né? E aprovações. Sucesso não no sentido apenas da aprovação, mas sim de ajudar muito os nossos alunos a realizar sonhos, né, gente? Então, isso daí é fundamental. Agora, como é que eu gosto de trabalhar isso daí? Dentro desse processo que a gente está desenvolvendo, pessoal, só tem dois caminhos, né? Um, qual é? Entrar na universidade. E o outro é não entrar, né? Então, para começar, a gente tem que trabalhar com essas duas situações, ou seja, de entrar e não entrar. É claro que todo mundo trabalha para quê? Para entrar, né? E, claro, se dedica para caramba, enfim, né? Só que pode acontecer de não entrar, né? E caso não entre, né? É claro que todo ano, qualquer conteúdo que você esteja adquirindo, isso nunca é demais, porque em algum momento você vai naturalmente lançar mão disso tudo, né? Então, com relação à aprovação e não aprovação, não adianta, eu também não gosto da palavra medo, porque medo tende a você recuar, a você se encolher, a você, né, de certa forma, não ter forças para poder estar alavancando uma ação que possa, né, corroborar, contribuir para que você tenha sucesso. Então, geralmente, o que eu peço para os alunos? Para que eles tenham temor, né? O que significa dizer temor? Atenção, né? E respeito. Porque a partir do momento que você respeita, a partir do momento em que você tem temor, aquilo ali não vai te acovardar. Pelo contrário, vai te deixar super alerta a ponto de você ter forças para poder, né, reagir e no momento em que tem que reagir. Por exemplo, Milena, só o que a gente observa nos nossos alunos no dia a dia? Que simplesmente, né, não vou passar, Bottino, não tenho condição, eu não me sinto inteligente o suficiente. Gente, você parte dessa premissa, você parte dessa ideia, você já está derrotado, cara. Né? Você não tem que, eu não consigo, eu não vou, eu não posso, não vai dar. Não é isso, né? Você tem que primeiro tentar entender de onde estão vindo esses pensamentos que só te jogam para baixo, que só atrapalham na realização do seu sonho, né? E a partir dessas circunstâncias, você olhar para dentro de você mesmo, e isso daí é mais difícil, não é fácil, é complicado, para você conseguir identificar, né, o porquê disso. Porque, gente, pensamento, a gente pensa o tempo inteiro. Eu estou falando com você, elas estão falando comigo, eu estou pensando em diversas coisas ao mesmo tempo. Então, controlar pensamento é impossível. Agora, é responsabilidade nossa tudo aquilo que a gente faz, né, a partir desses pensamentos. Então, quando a coisa não é legal, quando a coisa não te impulsiona, quando a coisa, né, não está contribuindo para a realização do seu sonho, para tudo e tenta entender de onde está vindo isso. E mais do que isso, o que você fará com isso, né? Então, sempre para cima, né? Sempre buscando entender o que está acontecendo ao seu redor, estabelecendo metas, né? Cuidando da saúde mental, porque não adianta você se tornar uma máquina de estudar, né? Muitas das vezes estudar significa algo ruim, pesado, né? Não, você simplesmente, né? É minha dica para vocês, olhem para esse processo, para esse projeto de realização do seu sonho como algo que você quer fazer para você mesmo. Então, você não está fazendo para ninguém, você vai fazer para você. Então, eu acho que todo mundo quer para si tudo de melhor, algo de bom, né? Só que, vai por mim, que eu tenho provavelmente o dobro da tua idade, vestibulando, né? Tudo que a gente consegue na vida com sacrifício, suor, dedicação, carinho, é muito mais gostoso. Que explanação gostosa para começar. Eu queria provocar um pouquinho o professor Stefano e perguntar
se o professor também concorda com isso no que tange o terceirão. A gente sabe que você acompanha muito o ensino médio, né, Stefano, faz esse bate-bola entre quem está saindo para essa reta final, de quem já está lá vivenciando o PV. Como que é para você esse movimento? Olá, então, bom, vamos também, primeiramente, aqui agradecer vocês, viu, pelo convite. Uma honra aqui, o Botino, que é um cara que eu já assisti várias vezes através do trabalho do NUC, também é uma honra, um cara tem vários professores aí que eu conheço que já trabalharam com ele, né? Então, um cara muito, muito elogiado, conceituado, para mim é uma honra. E, bom, galerinha, seguinte, olha só, concordo muito com tudo que o Botino falou, né? Concordo sem restrição nenhuma. E olha só, nessa comparação com o terceirão, eu tenho essa atuação aí no médio, né? Na coordenação pedagógica do médio e também do pré-vestibular do cursinho. E eu vejo realmente uma angústia de uma galera, né? Que é uma angústia muito grande, que sempre, tudo bem, sempre aquela fase de vestibular, e o Botino, uma coisa que eu falo muito parecida com ele, né, que ele falou da questão do medo e ele não gosta muito de usar isso, e eu também, né, e até sempre falo para a galera o seguinte, olha só, pensa assim, eu gosto de trazer muitas experiências minhas pessoais, né, para aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, e aí eu lembro de ouvir muito essa frase, já ouvi muito, já quando eu era estudante, eu tinha professor que me falava que era assim, a coragem, ela não é ausência de medo, ela é a disposição para enfrentar o medo, né? Então a coragem é isso, a coragem é você enfrentar esse medo, né? É você trabalhar nessa onda e realmente, né, não ficar pensando muito na palavrinha não, troca ela, né, Botino, por alguma outra. Com certeza. Porque senão te acovarda, né, Stefano? Total, a gente fica acuado. E é isso que não pode nesse momento. Fazendo a comparação com o terceirão, eles entram já nessa pegada, eles já vão vivenciando isso, e tem algumas dicas que eu tenho dado para eles, e para o pessoal do pré-vestibular também, que assim, agora é uma hora que a galera precisa muito de uma palavrinha que eu tenho usado, que eu acho que é uma palavrinha mágica: acolhimento. Né? As pessoas precisam muito mais do acolhimento. Então, essa galera de terceiro, essa galera aí do PV, do pré-vestibular, eles precisam se sentir acolhidos. E aí tem uma dica que eu dou, que é o seguinte, eu lembro que ao longo da minha vida, eu tinha algumas pessoas que eram assim, meus conselheiros, meus curadores, né? Então, alguns exemplos. Tinha um professor, que era um professor de história, que eu amava esse cara, foi uma das razões de eu ir para a área de humanas, inclusive. Ele, infelizmente, faleceu, e o Luiz, durante muito tempo, ele era o cara que eu recorria a ele no meu momento de não saber muito bem o que eu devia fazer, que eu ficava com alguma dúvida, né, com algum receio. Então, assim, Luiz, o que eu faço, cara? Né, que conselho você me dá? O que é que eu posso fazer? Pode ser um curador, uma curadora, ou podem ser vários, né, ou conselheiros aí. Eu tenho várias pessoas ainda que eu uso. Tem até algumas pessoas que a gente pode escolher que necessariamente não são do nosso relacionamento. Então, por exemplo, eu adoro acompanhar tudo de um cara que é um professor da USP. Aliás, meu primo é amigo dele, eu tenho um primo que já escreveu até livro com ele, que é um professor de ética da filosofia da USP, que é o professor Clóvis de Barros Filho. Então, assim, a gente que é de humanas, a gente geralmente curte esse cara, né, Botino? Sim, então, assim, sensacional. É um cara que eu considero um curador, eu nem conheço ele pessoalmente. Né? Tem até essa curiosidade do meu primo, mas eu fico buscando coisas dele, livros, palestras, coisas no YouTube, estão lá de graça. Eu tenho um amigo bem mais velho do que eu, para quem não sabe, eu também sou jornalista, não estou mais atuando na área, mas até o ano passado eu atuava ainda, trabalhei em meios de comunicação, e aí tem um cara que é um jornalista, que também foi professor, que é um cara que eu recorro muito, né? Então, assim, eu volta e meia, eu ligo para ele, eu visito ele mora em um sítio, eu vou lá, visito esse cara, bato um papo, tomo um café. Então, uma dica que eu dou até para essa galera: escolham pessoas agora que vocês também
possam recorrer para se sentir acolhidas. O pessoal do terceirão, às vezes, pode até ter uma ideia assim, se esse não for meu ano, ainda posso entrar, né, fazer um cursinho, né, talvez coloquem um pouco menos de peso nas costas, esse cuidado que as pessoas precisam ter. Uma coisa é ter responsabilidade, outra coisa é exagerar na cobrança, botar peso, vai curvar, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então, galera, vocês aí, dica. Então, para sintetizar essa primeira dica do professor Stefano, é você ter uma rede de apoio. Total, e é muito importante, acolhimento. professor, colocar isso no momento que a gente está vivenciando, né? E isso vale para qualquer uma das unidades. Use a rede de apoio do seu colégio, do seu curso. Posso dar uma complementada só, rápida? Rapidinho, ó. Eu acho, Stefano, assim, concordo com você também 1000%. Só que eu queria só deixar uma sementinha na cabeça do rapaz e da moça que estão no terceirão. Por mais que possa parecer que esse ano na sua vida tenha sido um ano, né, improdutivo, você acumulou conhecimento. E para se passar numa universidade legal, ou naquela universidade que você quer estudar, é a sua vida inteira de estudante, não é um ano apenas. Então, tudo aquilo que você veio acumulando, com certeza, em algum momento, vai fazer diferença na sua vida. Então, é o que eu falo para os meus alunos, né? Eu não estou mais, que eu não tenho saúde mental de colégio. Mas o que acontece? Já fiz muito e realmente hoje eu me dedico basicamente ao cursinho. Mas o que eu falo com eles é o seguinte, galera, olha só, independente de você fazer, né, vestibular, prestar vestibular agora no final do ano ou no ano que vem, cara, tenha certeza que muita gente boa está estudando firme esse ano, né? Vai bater na trave e é com essa pessoa que você vai estar disputando. Mas não significa dizer que essa pessoa ela está na sua frente, ela simplesmente se dedicou. Então, se você passar sem ver nada, sem ter uma noção daquilo que você busca, né, para a realização desse seu sonho, cara, fica um pouco mais complicado. Não que você não vai conseguir, mas simplesmente coloca ali, beleza, esse ano foi difícil, esse ano eu não estou me sentindo muito preparado, não estou apto, mas eu estou ali, colocando tijolinho, 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 e eu nunca vou deixar de colocar o tijolinho. Você sabe disso, né, Stefano? A gente é professor, cara, a gente estuda pra caramba, né, cara? A gente tem que estar antenado e trazendo muita novidade para a nossa sala de aula, senão a gente deixa de ser interessante. E isso é perigoso. Mas não é nem a questão de deixar de ser interessante, é simplesmente o fato de você não ter ferramentas para poder ajudar mais esse nosso aluno, né, cara? Então, a Milena quer falar. Fala, Milena. Eu estou fazendo, a gente está assim com o desafio de mediar, né, 2 feras aqui, porque a gente vai depois disponibilizar um resuminho, né, só. Então, o segundo ponto é, independente de ser esse o ano da sua aprovação, que você, de fato, se prepare, que você coloque esse tijolinho por tijolinho. Sem o peso, eu acho que colocar o peso, a gente não pode carregar, né, um peso maior do que de fato já é um ano desafiador, mas sem desistir, né? Então, esse seria o segundo ponto. Até porque, Milena, rápido, só para fechar o raciocínio, porque a questão da memória de trabalho é uma, o processo que você vai ter de aprendizado é outra. Então, vale a dica aí. Eu queria colocar uma pimentinha, porque a gente recebe vários medos, né, Sol, dos alunos nos atendimentos individuais ou em grupo do NUC, que a gente não poderia deixar de falar de algum deles, né, Sol? E um dos medos, né, é pegar um exercício bem elaborado e não conseguir responder. Aí eles sempre falam pra gente, Sol, nessa reta final, o que eu devo priorizar? Né? Eu priorizo matérias que eu tenho mais dúvidas, eu priorizo fazer resumo, o que eu faço? Porque eu tenho um medão de chegar a um exercício elaborado, eu não dar conta, eu espanar. Queria que vocês comentassem com a gente. Posso falar, Stefano, rapidinho? Vai, pode começar. Esse medo aí, o Stefano depois vem comigo. Cara, eu também tenho. Eu tenho mais de 20 anos de sala de aula. Se eu falar que eu entro e que sei tudo e que tudo que vier eu bato no peito e saio jogando, é mentira.
entendeu? A gente tem que entender o seguinte, que por mais que a gente se prepare, por mais que a gente se dedique, a gente não sabe tudo, entendeu? A gente não sabe tudo. Então, é aquilo que eu falei, esse medo é um medo racional, mas irracional. Racional, por quê? Porque faz parte. Agora, irracional, por quê? Porque você vai ficar refém disso, entendeu? Isso não vai te ajudar. Então, a gente não tem como saber precisamente o que vai cair na prova. Isso é impossível. Agora, o que a gente tem que procurar fazer? Se preparar da melhor maneira possível. E outra coisa, é botar a cabeça no travesseiro com aquela sensação de que tudo que estava ao meu alcance, eu procurei fazer. Ah, Botino, mas o meu medo maior é disso não ser suficiente. Cara, você só vai saber disso quando os resultados dos vestibulares saírem. Então, não sofra antes. Né? Ou seja, passar no vestibular é um binômio de oportunidade e preparo. Tem gente que passa a vida inteira e não consegue realizar sonho. O teu sonho é entrar numa USP, medicina, beleza, vai ser dado uma oportunidade para você. Na verdade, já tem dia e hora marcado, local também, né? Você ainda só não sabe, mas tem. E aí, o que vai acontecer? A oportunidade vai estar sim para você, de braços abertos. E aí, você vai abraçar ou não? Poxa, professor, eu quero abraçar. Beleza, enquanto isso, vai se preparando. É isso aí, olha só, Botino, que interessante, né? Eu falei do Clóvis de Barros Filho, Sim. Né? Que esse cara aí que eu acho fantástico, e você também, pelo jeito, né? Professor da USP e tal, um cara genial. Eu ouvi ele falando isso já. Ele falou assim: ó, tem gente que às vezes vem me perguntar umas coisas, né? E o cara acha que porque eu sou filósofo e sou um professor da USP, eu sei tudo de tudo. Não, né? E mesmo de filosofia. Ele falou assim: não tem como eu ler todos os livros de filosofia com a densidade que tem para dar uma aula, mas eu tenho aquilo que é principal e tal, que a gente vai atrás e corre, né? Que a gente, então, tem coisas que você vai aprofundar se você for fazer um mestrado, um doutorado naquilo. Então, calma, né? Calma, respira, tranquilidade. Isso é muito interessante, né? E realmente é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, né? Com todo mundo. É natural esse tipo de receio. Agora, olha só, eu sempre digo assim: o tempo ele passa de um jeito ou de outro. Se a gente for pensar em passar o tempo nosso de estudo pensando nesse tipo de coisa, meu amigo, minha amiga, você não evolui, que sofrimento! Que coisa sofrida! Demais! E para trazer para a parte prática, né, professores, sair dessa parte irracional de achar que, acho que uma coisa que dá para a gente trabalhar com essas suposições de perguntas é partir para o simulado, que muitos alunos não têm fugido do simulado, porque é onde eu vejo que não está legal. Então, eu anotei, viu? Eu anotei aqui alguns tópicos e algumas coisas que eu falei assim, tem coisas que são até batidas, mas são importantes. Às vezes de repetir de novo, e tem gente que já ouviu de novo e tal. Olha só, tem uma coisa que é assim, faça provas até anteriores, de vestibulares anteriores, para entender o estilo, tá? Tem algumas questões que são meio recorrentes, né? Então, que sempre vão estar presentes no vestibular. E tem uma menina, não sei se pode responder ela agora, porque tem muito a ver. A Marina, ela falou que até agora ela não sabe o que fazer. Marina, eu não deveria revelar a minha idade, sou super jovenzinho, né? 45 anos, né? De muita juventude. Estamos juntos, mesma coisa, vai. 45 também, Botino? Marina, isso já me aconteceu muitas vezes, de perguntar o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo alguma coisa, que ter dúvidas. Então, assim, isso é natural, que ao longo da vida... Então, assim, eu mesmo já mudei a minha atuação. É que eu sei que minha vida é na educação, né? O Botino também, mas viram só, o Botino falou, eu fui para um outro caminho que é do pré-vestibular. Eu, dentro da educação, eu já tive diferentes atuações também, né? Então, assim, a gente às vezes muda, né? Muda dentro daquela própria carreira e sem problemas mudar de carreira. Eu também já fui jornalista e eu vinha construindo, para quem me conhece há mais tempo, sabe? Eu já vinha há alguns anos construindo um caminho
que eu queria ficar exclusivamente na área da educação. E colou muito em mim essa coisa do Stefano jornalista, e eu fui tentando descolar. Então, assim, olha só, eu fui, durante um tempo, Marina, eu entendia que eu era só jornalista, depois eu entendi que eu era professor jornalista, até que um momento eu entendi, eu sou só jornalista, eu sou só professor. Então, assim, olha só, teve uma coisa na minha vida que eu mudei, né, com 35 anos, eu acho, um pouco mais, eu falei assim, não, é só na educação. Ué, né, e pode ser que amanhã eu tenha alguma outra ideia, algum outro projeto, alguma outra coisa diferente que eu queira fazer, não se penitencie com isso, é claro, busque uma orientação, né, conversa com as meninas, né, Até amanhã a gente vai trazer essa temática, né, essa temática da escolha envolvida com o nosso projeto de vida. Porque muitas das profissões, né, que nossos queridos irão trabalhar, ela ainda está sendo inventada. E vamos vivenciar, vou só adiantar um pouquinho o tema de amanhã, só para acalmar o coração da nossa querida aluna, mas vamos viver carreiras slash. Com cheinho de barra jornalista, barra professor, barra filósofo, barra vários barras, então tá tudo bem. A gente precisa traçar esse projeto de vida e a gente vai entender, e nos módulos a gente está trabalhando isso, que um projeto de vida é muito mais do que uma escolha profissional. Porque a profissão vai ter essa característica de sermos multi, né? De termos diversas habilidades. Eu só só queria te cortar, Sol. Eu só vou precisar entender dentro do meu projeto de vida aonde eu quero alocar essa habilidade, né? Então, eu quero ter um estilo de vida no campo, por exemplo, tá? Dentro do meu projeto de vida. Eu vou olhar para as minhas habilidades e eu vou entender o que vai se encaixar dentro daquela realidade que eu quero viver. Isso é um pontinho, tá, gente? Que eu falei aqui do projeto de vida. O projeto de vida tem muito mais atributos a serem olhados. Mas percebe que não é mais, e como a Milena falou no início, não é só mais um teste. Não tem como eu entrar na internet e responder algumas perguntas e ter traçado o que eu vou fazer o resto da minha vida. Aliás, gente, esse é o maior desafio do NUC. Desmistificar isso, de que você não entra num blog, faz um teste, isso determina a sua vida. Né? Os coordenadores estão aqui, toda a rede de apoio está aqui, o NUC está aqui para ajudar você a construir um projeto que faça sentido para você. Isso inclui a sua aprovação? Inclui, isso inclui a sua aprovação. Mas uma aprovação que faça sentido para você, para que você não venha buscar essa aprovação porque faz sentido para o outro. E depois... Não, olha só... Eu trabalhei em uma faculdade, inclusive junto com a Milena e com a Sol, tem vários casos que aconteceram lá, muito parecidos com esse, mas eu vou falar um específico, tá? Que é de uma menina que eu converso muito com ela ainda, e um dia ela chegou para mim e falou assim, Stefano, me formei em RH, né? Ela fez RH nessa faculdade aí, daí ela conseguiu, inclusive, assumir, ela era assistente, né, estagiária, ela assumiu o setor de RH da empresa, aí o dono da empresa falou assim, viu, você precisa fazer ciências contábeis, é uma exigência da empresa. E assim eu cansei de ver, né, gente de empresa falando, olha, você precisa trazer um conhecimento para a gente em outra área, tal. Se não é a empresa que exige, o mundo vai exigir, o mercado vai exigir, se especializar cada vez mais, aprender coisas novas, e pós-graduação, outra faculdade, né? O mundo tem exigido, às vezes, muito disso. Ô, Milena, posso dar uma dica aí para a Marina, só para ela ir pensando aí, que amanhã vocês entram com as ferramentas? Rapidinho? Ô, Marina, pensa assim, ó, vamos lá, quando você tiver com a nossa idade, daqui a uns 20 anos, vai, joguei para baixo, hein, Stefano? Quando você levantar, né, foi dormir e tal, levantou, qual é a sensação que você quer ter?
de que você está indo trabalhar um fardo pesadíssimo, algo que você não gosta, que você não sente prazer, ou que você está saindo da sua casa para realizar uma atividade extremamente prazerosa, não só para você, mas para todas aquelas pessoas que dependem de você, né? Porque muita gente depende da gente, muitas delas a gente nem sabe quem é, não é? Então, quando se faz, Marina, aquilo que a gente gosta de verdade, né, o trabalho deixa de ser aquela coisa chata, negativa e pesada e passa a ser algo que nos engrandece cada vez mais. Então, fica a dica, né? Pensa nisso, porque no fundo do seu coração, em alguma direção você vai caminhar. E as meninas aí, a Sol e a Mi, vão estar, né, te assessorando maravilhosamente bem, como sempre eu sei que elas fazem, né? Mas busque no fundo do seu coração o que você quer ser quando crescer, né? Que é aquela pergunta que todo mundo faz para a gente quando a gente é criança. Então, por exemplo, eu falo, Stefano, que eu não queria ser professor inicialmente, né? Tanto que eu fui pesquisador da Marinha durante 2 anos, né? Eu trabalhei no serviço de documentação da Marinha, no 1º Distrito Naval, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, né? E aí, quando eu dei a minha primeira aula na vida a valer, o que acontece? Aquele mosquitinho me mordeu e nunca mais eu consegui sair dali. Então, quer dizer, por mais que eu quisesse ser historiador, né, porque eu busquei a faculdade de História sempre no sentido de buscar conhecimento, o que acontece? A sala de aula, né, a felicidade no rosto do nosso aluno, quando você fala algo, ele fala assim, entendi, é o maior preço que, né, que nós temos no sentido da educação. Então, Marina, o sistema educacional brasileiro é cruel, porque ele faz com que você, aos 17, 18 anos, né, já meio que determine e decida o que vai ser ao longo de toda a sua vida. Então, cara, vamos lá, né? A gente pode mudar, você não vai morrer por conta disso. Agora, é legal se você procurar entender, por exemplo, daqui a quantos anos, o que você não quer. Eu acho que é mais fácil você entender aquilo que você não quer do que aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu quero ser engenheira, odeio a física e matemática. Porra, não dá, vai sofrer a vida inteira. Eu quero ser médica, não suporta química e biologia, vai sofrer a vida inteira. Então, quer dizer, tem alguns caminhos, não com as ferramentas que as meninas dão, mas que a gente consegue perceber no dia a dia, né, Sol? Exatamente, era isso mesmo que eu ia falar. Eu queria pegar um gancho disso também. Existe o processo de escolha. Eu posso até escolher vivenciar a engenharia, a matemática, não, né, a medicina, não tendo tanta habilidade na matemática, na física e na química. Eu vou precisar entender que eu vou demandar mais tempo para criar, né, o domínio dessas habilidades. Mas, voltando um pouquinho aqui, no processo de preparação, eu queria cutucar vocês um pouquinho e perguntar para o professor Bottino primeiro, depois o professor Stefano complementa, por favor. Ainda dá tempo? Então, é uma boa pergunta, cara. Assim, isso depende muito, Sol, da circunstância em que o aluno se encontra, entendeu? Porque, assim, eu não vou ser hipócrita de falar, olha, até agora a pessoa não estudou absolutamente nada. Vai pegar agora para estudar? Depende da carreira, depende da universidade que a pessoa quer entrar, entendeu? Agora, por exemplo, a pessoa quer USP Medicina, Unicamp Medicina, as carreiras que são mais concorridas, assim, fica complicado, porque não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, mas é porque tem muita gente boa já estudando pesado e tem tempo, entendeu? Então, não é que não seja possível, é possível, né? Ainda mais eu que gosto de usar, Stefano, muito o Walt Disney, né? Que ele diz que eu gosto do impossível porque a concorrência é menor. Então, eu vou contra o que eu digo. Mas, cara, tem que ser realista para o nosso aluno, entendeu? Até hoje não estudou nada, não fez nada, né? Tá ali fiscal da natureza. Pô, esses cursos que são mais concorridos demandam mais o quê? Né? Mais dedicação. Então, há tempo, sim, dependendo da carreira, dependendo do nível de base que ele tenha, dependendo da disciplina, foco e assessoria daqui para frente, entendeu? Porque nós estamos caminhando para um período de revisão. O que significa dizer revisão? Ver novamente. Então, se a pessoa não viu, ela vai ter que estar vendo pela primeira vez. E ela vendo pela primeira vez, cara, é pesado, entendeu? Então, assim, é uma pergunta só, que vale $500 mil, tá? Não vale $1 milhão, não. Mas o que acontece? Porque ela é difícil de ser respondida. Mas, como sempre, vocês me conhecem pra caramba, eu sou honesto e verdadeiro. Eu só falo aquilo que eu realmente acho, Stefano, por aí, cara. Excelente, Bottino,
Nesse ponto, a gente gosta de dizer a seguinte questão, né? Dá tempo depende para quê e depende para quem. Pois é, então. Porque às vezes o que parece impossível para o outro, como você disse, com foco, com determinação, com disciplina, se torna possível para alguns. Sim. Da mesma forma que isso depende da escolha, depende do tipo de projeto de vida que aquela pessoa quer ter. Então, existe uma sequência. Da retaguarda, né? Da retaguarda. Né? Pode ser que ele tenha um arcabouço muito bacana. A gente está aqui com vários colégios e talvez ele tenha tido um ensino médico fenomenal. Acho que isso. Um aluno que desanimou nessa reta final ou que desanimou na pandemia. Por isso que a gente precisa entender, dá tempo? Depende para quê e depende para quem, né, professor? E da vontade, inclusive, que a pessoa tem daquilo, né? Porque dependendo da vontade que ela tem, que ela vai colocar isso como algo potencializado nos estudos, né? Então, isso pode ainda ser um diferencial. Agora, dependendo da vontade que a pessoa tem, né? Se ela não tiver muito afim assim, se não for esse grande sonho, esse grande desejo, e aí a pessoa tem que fazer até essa reflexão que o Bottino colocou e que tem a ver com a questão anterior. Eu sonho realmente seguir essa carreira, então eu vou começar agora a estudar, né? Porque é o sonho da minha vida, porque realmente eu vou fazer isso. Ou é o do meu pai, né, Stefano? Ou é o do meu pai? Você é coordenador, você sabe disso. O sonho é seu ou é do seu pai? Quantas vezes a gente vê na mesa de matrícula a filha ali acuada e o pai, não, professor, ela vai fazer medicina. Professor, mas eu queria fazer design, meu pai mandou fazer medicina. Cara, difícil, hein? Eu tô com um menino assim que agora ele conseguiu até, mas é cinema o sonho dele, é aluno de terceiro ano. Sim. Fez a inscrição esses dias já em uma faculdade, me ligou, ajudei ele a fazer a inscrição dele, que ele estava meio perdido até no site. Então, gente, olha só a importância realmente da questão. Procurem realmente apoio, ajuda, né? Até para essas coisas, se for o caso, né, os professores, coordenadores, a gente aí tá aí para ajudar. E o menino teve que ter uma conversa longa, porque o que perguntavam para ele, né? Era assim: mas e aí, vai trabalhar com o quê? Vai viver do quê? E aí teve uma grande conquista dele, foi dizer assim: eu vou ser feliz, né? E aí o que eu ganhar vai ser o que eu estou ganhando fazendo o que eu amo, e talvez aí eu ganhe dinheiro, porque se eu for fazer o que eu não gosto, aí é bem provável que eu não ganhe dinheiro, né? Porque eu estarei infeliz. Tal. E isso, na hora de estudar, esse menino, estudando para um negócio desse, mesmo começando, né, porque é o sonho dele, é o desejo dele, então ele o resultado dele pode ser muito bom, né? Porque mesmo com todas as dificuldades, largando atrasado, mas é o sonho da vida dele. Então ele vai estudar atrás desse sonho, aí vai legal. Não, isso acontece com história, né? Que as pessoas chegam para mim e falam, vou fazer história. Aí chega a casa, fala para o pai que vai fazer história, o pai fala assim, vai morrer de fome? Aí eu falo para o aluno, pede para ele vir aqui conversar comigo, pô. Pergunta se alguém veio. Não vem, cara, não vem. Agora, é claro que, poxa, tudo bem, a gente desenvolve várias outras atividades, mas a minha base sempre, de mais de 20 anos de carreira, foi a sala de aula, a aula de história, cara. Então é daí que vem o meu sustento. Aliás, Bottino, uma história interessante, que até uma história minha pessoal, né? Eu sou bisneto de professores, neto de professores, filho de professores. Legal. E aí, olha só, eu tenho um sobrinho, tá? Filho de uma irmã, que ficou uma pressão enorme em cima dele para ele entrar em medicina. Sim. Ele entrou em medicina, depressão. Pronto. Aí falaram, não, tudo bem, então o que você vai fazer? Vai ser advogado, engenheiro, tal? Foi fazer engenharia, depressão. Aí agora ele faz história, feliz da vida, tá? Aliás, né, meu pai também era professor de história, e eu também, e aí esse moleque feliz da vida, agora, né, seguindo a carreira, principalmente a inspiração maior dele aí, o avô, e estudou muito para passar no vestibular, passou, né, e feliz da vida agora fazendo aquilo que ele ama. É isso aí, tem que fazer o que ama, saber assim, como o Bottino falou, vou levantar e fazer o que eu amo. Aí você vai estudar, aí talvez dê tempo de começar a estudar agora e vai ser feliz na vida.
Todo mundo de bom gosto. Viram, meninas, como a família do Stefano tem bom gosto? Pessoal historiador, cara. A gente costuma sempre dizer, né? Só pegando um gancho que o professor Stefano disse, né? Quando o nosso porquê é grande, quando a gente tem clareza do nosso porquê e para quê, o como a gente aguenta, né? Então, quando a gente tem essa clareza, a gente sabe que ser professor é um desafio, mas quando a gente tem um porquê e um para quê, o como a gente inova, a gente busca, a gente dá um jeito, a gente constrói. E assim é para você, estudante que está nos ouvindo. Sim, e o resultado é extraordinário. Ai, nem sabe, né? É extraordinário, né? Deixa de ser comum, deixa de ser o normal. Então, o normal nessa reta final, eu vou falar com muita sinceridade, né? Depois de 1000 e poucos alunos do ano passado acompanhados, é comum nessa reta final o quê? O que é hoje ordinário nessa reta final? A desistência. Sim. O que é comum nessa reta final? Eu abri mão de escolher o meu sonho. O que é comum nessa reta final? A ansiedade, o medo, a insegurança, a reclamação ser mais forte do que o seu sonho. Eu focar mais, né, em tapar o buraco do que em me preparar para enfrentar. Eu fugi ao invés de enfrentar. A Milena e a Sol, elas não vão lembrar disso, Stephanie, mas tinha um desenho animado que era o Hard, lembra? Lembro. Ó dia, vida. Então, não pode ser assim, né, Milena? A Milena está se entregando lá. Milena, você não tem a nossa idade, Milena, para com isso. Ela leu isso em um livro. Oi? Eu tenho uma alma meio velha, gente, fica tranquila. A Sol racha de rir, olha lá, Milena, a Sol racha de rir de você. Ela não lembra. Eu não lembro, gente. Não é do teu tempo, né, Sol? Beleza, valeu. Eu só não sinto muito. Essa é a realidade. Não é o peso da idade que eu carrego nas minhas costas ainda. Mas voltando um pouquinho para o processo de preparação. Acho que sintetizando tudo isso, a gente precisa ter clareza da onde estamos. Né? Eu preciso traçar, então, tudo isso e ter clareza. Eu vou perguntar algo que muitos alunos fogem de fazer, e eu queria que os professores comentassem um pouquinho. Revisitar o planejamento. Muitos fazem o planejamento lá no início do ano, cola na parede e segue ele. Nesse ano, a gente já falou sobre planejamento, assim, umas 500 vezes, e falou sobre a necessidade de refazer, porque estamos numa realidade diferente, né? Então, não tínhamos previsto uma pandemia, ela está acontecendo. Nem tão extensa, mas também tem o segundo semestre. Como que a gente faz, então, esse planejamento para esse segundo semestre? Levando em consideração, professor, quero que vocês comentem que agora ele se estende até janeiro, fevereiro. Queria que vocês trouxessem um pouco dessa nova realidade. Quem você que é mais velho, primeiro, Botino? Eu nasci em agosto, cara. Ó, vamos lá. Eu nasci em maio. Eu sou mais velho. Gente, o que eu sempre digo? Que eu gosto de usar o que elas usaram, elas me conhecem, elas sabem, que é planejamento estratégico. Porque quando você fala plano de estudo, dá a impressão que o negócio é igual para todo mundo, que é engessado, vamos lá, que não pode mudar, que, cara, primeiro, cada ser humano é único. Né? Então, cada um de nós funciona de uma maneira diferente, certo? Então, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe qual é o horário que melhor rende, cada um sabe quais são as matérias que têm um pouco mais de dificuldade, mas tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? Então, é o que eu falo, fez o planejamento, está fluindo, beleza, vai ter um momento que vai deixar de fluir. Quando deixar de fluir, o que você tem que fazer? Pisa no freio e começa a rever dia a dia para tentar perceber o que não está fluindo mais. Ou aquilo que inicialmente era necessário, deixou de ser. Por quê? Porque a demanda mudou, entendeu? Então, eu penso muito nisso, cara. Primeiro, eu acho que o planejamento estratégico é individual, é artesanal, tá? O planejamento, ele tem que ser feito, o aluno tem que ter
parâmetro, o aluno tem que ter os processos estabelecidos, tem que ter, gente, é no sentido de facilitar o trabalho, tá? Porque ter que ter, não precisa ter nada, a verdade é essa. Se você deixar de fazer, você simplesmente não atinge os seus objetivos, né? Mas não tem que fazer, tá? Agora, o que eu digo primeiro, gente, vamos organizar, né? Vamos ver quanto tempo na semana que você consegue, né? E outra coisa que eu acredito muito, Stefano, eu acho que o ser humano, ele por ser um animal de hábitos, né? Você precisa criar o hábito de estudo. Então, tem aluno que nunca estudou, aí ele pega, bota lá 200 horas por dia para estudar. É óbvio que o cara não vai seguir aquilo, não vai aguentar. E, infelizmente, aí eu vou falar, tá, meninas? Não sei se a galera gosta ou não, mas, infelizmente, alguns colegas professores, né? Não, deixa comigo que eu faço plano de estudo. Cara, aí soca no moleque, né, 8, 9, 10 horas, onde o cara nunca estudou. Só que ele confia naquele professor, ele tem aquele professor como referência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se matar e vai fazer. Quando chegar nas provas de vestibular, ele está morto, ele não aguenta. Falando em referência... A questão também é a continuidade desse planejamento, que é um perigo. Por quê? A gente sempre fala isso, que você tem que olhar a rotina dos seus estudos e ver a sua evolução. Por quê? Se no começo você tinha deixado 1 hora para matemática e agora não é mais uma dificuldade, você pode diminuir aquela quantidade e jogar para aquela outra matéria que ainda precisa de mais atenção. Por isso que eu falei, ele não é algo travado, fechado. Eu preciso treinar com frequência. Engessado, né? E às vezes é difícil convencer o próprio aluno, viu, Sol? Eu vou contar um caso clássico aqui de uma menina que pulou de um... Ela pulou de um lugar para outro, chegou a estudar com a gente no começo do ano, e aí eu fui falar com ela de como está o cronograma dela e tal, e ela segue o mesmo cronograma no 5º ano dela agora de cursinho. Por isso que não passou, Stefano. Foi o que eu falei para ela. Foi querendo resultado diferente. Se não deu certo... E ela estava querendo agora, inclusive, em meio à pandemia, porque eu fui aos poucos convencendo ela a mudar algumas coisas, né? Sim. Então ela foi já mudando um pouco do cronograma dela. E chegou um determinado momento, agora com a pandemia, que tinha muita coisa que ela não queria mudar. Mas ela já me relatou vários... Aí, no fim das contas, agora ela deslanchou e já está com outro cronograma, etc. Né? Mas ela estava em um ritmo e ela estava ficando já muito cansada. Ela não estava aceitando respeitar o próprio limite, o ritmo, ainda mais com as dificuldades em meio a uma pandemia. Eu falei para ela, olha, tem coisas que tudo bem, não dá para ficar saindo, tem isolamento, tem os limites que tem que ser respeitados, mas você precisa ter algumas coisas que dentro desses limites você faça, né, para não ficar estressada aí como você está ficando, né? Bom, enfim, agora, mas olha, demorou, foi muito complicado fazer virar uma chavinha nova, tem que virar a chavinha. E mesmo quando tá fluindo, Stefano, o que acontece? Bati na trave. Legal, então você é historiador, você sabe, a história serve para quê? Para que a gente olhe para trás e veja os erros e os acertos e faça diferente. Então, por exemplo, uma coisa deu errado, o que você faz? Você muda. A coisa deu certo, mas não foi suficiente, você tem que mudar também, cara. Entendeu? Não adianta você ficar ali engessado naquele troço, por quê? Porque não vai evoluir, entendeu? Mas tem pessoas que são muito resistentes à mudança, inclusive para o melhor. Eu sei porque eu sou meio assim, entendeu? Não é que eu não vá mudar, não é que eu não vá fazer, mas você vai ter que me provar por A mais B, né? Convencer de que aquilo é legal. Então eu sou meio assim, não vou mentir. Entendeu? Mas assim, cara, as pessoas elas precisam... Primeiro, o que me irrita um pouco é quando o aluno vem, ele te pergunta, você explica tudinho, né? Orienta e ele traz do jeito que ele quer. Aí me dá vontade de falar assim, eu não falo, mas eu estou sendo verdadeiro. Cara, você não conversou comigo? Eu não te orientei? Eu não te falei que isso aqui não está legal? Por que você está fazendo, cara? Então não me perguntasse. Me dá vontade, entendeu? Então não me perguntasse, cara. Esse caso aí foi um que eu tive que trabalhar muito. Cara, eu falo que é um caso recente, mais clássico, né? Para ela poder conseguir entender que, a fórmula dela não deu certo até hoje. Então mas não me dá nervoso em mim. Mas não dá nervoso em mim, dá nervoso na pessoa, porque eu tô vendo que a pessoa ela tem vontade, mas ela parece que não... Entendeu?
Não desenvolve. Nós tivemos, meninas, um caso desse ano passado, vocês lembram? Um caso desse ano passado. Nesse ano também. Entendeu? E aí não muda. Ô, Botino, a gente tem nome diferente, mora em lugar diferente, mas parece que tá falando da... Né? Deixa eu dar um toque no A gente só muda de endereço, cara. Ô, Stefano, você é um cara muito bacana, eu vou te falar, não é para querer aparecer, não. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar, de estar com o Clóvis de Barros Filho mais de uma vez. Legal. Cara, Legal. Qualquer chance que você tenha de encontrá-lo pessoalmente, vai. Porque ele é muito bacana, né? Eu sou muito fã também, eu acompanho muito o Leandro Carnal. Sim. Já não posso dizer a mesma coisa, porque o Leandro Carnal você não consegue chegar nele. No Clóvis, não. E ele lembra de você, hein? Se você falar com ele, ele lembra de você. Esse primo meu, ele foi aluno do Clóvis na USP. Sim. Hoje esse meu primo é professor na Universidade de Barcelona e é autor de livro junto com o Clóvis. E eu não consegui ir no lançamento do livro deles e conhecer o Clóvis. Mas vai, cara, vale a pena que ele é muito bacana. Queridos, estamos aqui há 1 hora e a gente nem sentiu de tão gostoso que foi. Não. Eu gostaria de pedir para esse encerramento uma mensagem de cada um de vocês para os nossos queridos alunos que a gente tanto ama e que tem toda essa paciência de falar de novo o que é para ser feito. Com certeza. Vamos lá, Stefano. Gente, para começar, independente das circunstâncias, se elas são ideais ou não, se você está no presencial ou não, se você, não aguento mais, né, tá aqui no online, de ficar em casa, cara, qual é o teu sonho? Nós fomos lá na rua te trazer para dentro do curso da escola e falar que você tinha que ser médico, tinha que ser engenheiro, tinha que ser professor, tinha que ser qualquer... Não! Então, o sonho é seu. Então, não fique preso exatamente naquilo que você não tem, mas potencialize aquilo que você tem. Então, o modo remoto, online, deu algumas coisas para vocês, cara, que são fantásticas, entendeu? Então, aproveite. Independente das circunstâncias, né? Pare de olhar, pelo amor de Deus, o jardim dos outros. Olhe o seu. O fulano de tal está se preparando muito bem. Parabéns para fulano de tal. Você tem que se preocupar com a sua preparação, com o que você está fazendo, com aquilo que você está buscando e mais do que nunca. Acredite, né? Eu até brinquei ontem num congresso que eu participei. Botino, e aí, alguém te acha bonito? Só minha mãe. Pô, não é só tua mãe, você também tem que se achar bonito, cara, entendeu? Ou seja, cadê a autoconfiança, cadê a garra, a disposição, a vontade, não é? O foco na realização do seu sonho. Então, desde já, galera do NUC, estamos torcendo por vocês, tá bom? Emanando pensamentos positivos, né? Desejando que tudo de melhor ocorra na vida, legal? E, ouve essas meninas aí, hein, que elas sabem o que elas estão fazendo. Stefano, foi um grande prazer poder te conhecer, também, mesmo querido, que seja por aqui, né? Percebi que temos muita coisa para conversar. Depois a gente troca contato aí com as duas aí, vamos dar uma estreitada aí, beleza? Tomar um café, isso, tomar um café. Eu sou viciado em café. Aliás, gente, olha só, né? Uma coisa que eu acho bem importante de colocar nesse momento é assim, eu sou professor, inclusive, gente, eu gosto de plateia. Eu adoro plateia, adoro gente me ouvindo, adoro aquele envolvimento. Eu gosto muito mais da aula presencial também, queridos e queridas, né? Aluninhos e aluninhas. Criaturinhas do meu coração, eu amo isso, então por mim eu estaria agora até pessoalmente também. Outra coisa, eu também estou no papel de aluno, eu voltei a fazer, estou fazendo outra faculdade, que seria presencial, e uma pós-graduação ao mesmo tempo, estou fazendo as duas como aluno, no virtual, no remoto, preferi estar lá pessoalmente, mas gente, é o que tem para hoje. O tempo vai passar do mesmo jeito. Agora, você prefere que o tempo passe, você adquirindo, interiorizando mais informação, transformando isso em conhecimento, fazendo sua vida seguir do mesmo jeito, a gente vai ficar lá, meu Deus, porque a pandemia, porque isso. Tem que se reinventar, galera, se reinventar. E uma última dica, assim, tem coisas que são importantes, tá? Para a gente sentir
um pouquinho daquele gostinho do que. Então, assim, ó, todo dia, por exemplo, ó, agora mesmo, estou aqui de uniforme, ó. Pra mostrar, ó, estou aqui uniformizado, cara. Eu estou uniformizado o dia todo, né? Eu já dei aula hoje cedo uniformizado, eu não fico de pijama a hora que eu estou em casa dando aula, não. Então não fique de pijaminha, não, tá? Então, assim, faça aquele seu procedimento, aquela sua rotina, né, de dia a dia, inclusive para os estudos, né? A gente se sente ali mais dentro de uma vida como aquela que a gente já tinha antes da pandemia. Cronograma, roteiro, porém sabendo que tudo pode mudar, se adaptar e amor naquilo que vocês vão escolher, né? Que vocês vão levantar e falar assim, mesmo com todos os problemas. Gente, eu vou contar um negócio agora que é assim. Eu, além de professor, sou coordenador. Eu tenho que cobrar que os professores façam diário. Odeio fazer diário, odeio. Mas eu amo o que eu faço do mesmo jeito. Todos odiamos. Eu confesso, gente, se eu cobro dos professores, viu? Eu cobro dos professores, eu atraso o meu... Oi? Eu tô falando, tem uma diretora nossa aqui, Zelinha, a gente ama você, né? Todos que aqui estão. Porém, todavia, no entanto, eu sempre brinco, né? Que todo palco tem bastidor, né? E tudo tem um preço, né? Você é maravilhoso, você tem o diário, né? Assim. O resto é de Deus, essa parte nem tanto. Mas assim, eu tenho que cobrar os professores, eu mesmo atraso, gente. Casa de Ferreira, espeto de pau. Agora, olha só, com tudo, com mesmo os problemas, as dificuldades, eu amo o que eu faço, sim. Então façam essa pergunta. Mesmo com as dificuldades, os desafios, eu amaria fazer aquilo. Isso é fundamental. Tanto, né, professor, a carreira, quanto pagar o preço para atingi-la. O vestibular faz parte desse preço a pagar, o diário faz parte da vida do professor, só que a gente passa por isso com leveza quando a gente tem clareza. Eu acho que essa é uma ótima forma da gente encerrar o primeiro dia da Semana das Profissões. A gente começou falando sobre preparação, porque a gente acredita que só dá para fazer uma escolha quando eu estou disposto a pagar o preço por ela. Vocês tiveram dicas de profissionais que a gente admira muito, dos colégios que a gente atende aqui, dos cursinhos. E amanhã a gente vai ajudar vocês a fazer uma escolha entendendo que tem um preço a se pagar, né, Bottini? Entendendo que tem um preço a se pagar, mas que esse preço seja leve, né? Que esse preço vale a pena, porque de fato você escolheu algo genuíno, algo que tem a ver com você. Amanhã a gente vai falar sobre escolhas. E estudou para isso, né, meninas? Estudou para isso, pagou o preço de estudar, porque vai fazer o que ama. As coisas são correlatas. Exatamente. E na quinta e na sexta, só reforçando, nós vamos ter coordenadores de cursos e a gente vai ter profissionais aqui para conversar com vocês, se porventura ainda ficar alguma dúvida. Né? A gente não quer que a insegurança bata e que ela seja um obstáculo para você vivenciar esse sonho. É por isso que a gente está aqui. Né? Depois a gente vai disponibilizar as redes de vocês. Eu anotei aqui um resuminho para todo mundo. Vou disponibilizar a rede do Bottino, que tem um site, gente, com muita revisão de história para vocês. O contato do professor Stefano, o trabalho que ele tem realizado também de liderança jovem, né, professor? Muito bacana que você tem feito. E a gente está aqui o quê? À disposição. À disposição para ser essa rede de apoio, para que você saiba que você não está sozinho ou sozinha nessa reta final. Tá bom? Um forte abraço. Maravilha, gente. Amanhã. Beijo. Obrigada, queridos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, galera. Valeu.